Olá, o TV Câmara Entrevista já está no ar. Dia 11 de julho é o Dia Nacional do Socorrista. Essas pessoas que salvam vidas e prestam os primeiros socorros em situações de emergência. E para a gente falar sobre essa profissão tão importante, nós recebemos hoje aqui em nosso estúdio duas fontes especializadas no assunto e que já atuam há muito tempo como socorrista. Começo pelo médico do SAMU, Renan Rodrigues Bezerra, que está aqui conosco. Renan, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado. É um prazer estar aqui para falar um pouco dessa profissão com vocês. E também ao nosso lado está aqui o enfermeiro, Francisco Sanches da Fontoura. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho aí. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu quero que você se apresente. Então, Renan, por favor, se apresenta, fala pra gente como que a área da saúde faz parte da tua vida. Eu me chamo Renan, então, Bezerra. Trabalho mais ou menos há uns 4 anos com o SAMU. Hoje, atualmente, eu trabalho com o SAMU de Bento Gonçalves, o SAMU de Viamão, o SAMU de Canoas e o SAMU de São Leopoldo. Sou médico regulador e intervencionista, significa que eu atuo tanto no telefone, falando com as vítimas e pacientes que solicitam um socorro, quanto o atendimento na rua. É mais ou menos isso. Sua vez, Francisco. Bom, meu nome é Francisco Fontoura, eu atuo aí na enfermagem já fazem 15 anos. Hoje atuo no SAMU de Montenegro, já atuei em diversas bases aí do SAMU da região metropolitana. Hoje sou diretor da escola do Centro Educacional Titã e também da Faculdade Sensupeg do Polo de Canoas. Renan, a gente sabe que antes de o médico chegar, muitas vezes são os socorristas que vão ali atender até chegar à assistência especializada, né? De que modo que o socorrista ele pode ser, digamos assim, essencial nessa primeira cena? É uma boa pergunta, Vanessa. É de fundamental importância que a gente, com pequenas atitudes, consegue ajudar a população. Por exemplo, uma vítima de engasgo, que às vezes a gente vai demorar 5 a 10 minutos num deslocamento para a situação. Uma população, até mesmo um leigo, consegue fazer uma manobra de desengasgo para tentar ajudar. Caso uma vítima de trauma, o pessoal, a gente tenta sempre orientar para não mexer na população, sempre deixar a vítima ali o mais imóvel possível, porque se ela tem alguma fratura, pode acabar piorando essa situação e a gente prejudicando o paciente. Então, orientação, por exemplo, uma vítima de convulsão, a gente poderia tentar lateralizar o paciente para proteger sua cabeça e minimizar os riscos de vida para que a população consiga ser bem mais assistida pelo SAMU na nossa chegada. Francisco, você também, né, que atua na formação de socorristas também, inclusive a gente se conheceu numa oportunidade dessas. Queria que tu me falasse, então, como que é, quais são as particularidades ao formar um socorrista, tanto uma pessoa totalmente leiga no assunto, como é o meu caso, como alguém, por exemplo, que já atua na área da saúde, alguém que daqui a pouco já faz alguma coisa interligada? Exatamente. A questão da formação hoje em dia do profissional da área da saúde é um pouquinho diferenciada. Por quê? Porque é um profissional que ele tem que estar sempre se atualizando. Hoje em dia a gente trabalha dentro dos protocolos, dentro das diretrizes, porém o profissional ele tem que ter o bom senso também. Tem que ter o lado humano dele sempre em primeiro lugar. Então hoje a formação ela se torna uma formação desde da parte inicial, desde pessoas leigas, como tu mesmo comentaste, mas também como profissionais com uma formação já um pouco mais graduada. Renan, a gente sabe que o Brasil tem enfrentado aí pandemia, enfrentou a enchente agora no Rio Grande do Sul. Então a gente sabe que os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, as pessoas que estão ali na linha de frente têm o seu trabalho cada vez mais importante e mais reconhecido, né? Por isso que datas como essa, como é o 11 de julho, são importantes. Sim, é de fundamental importância datas como essa. Como tu bem comentaste, a gente enfrentou muita coisa. Eu peguei esse período da enchente, de pandemia. É um período muito difícil porque a população precisa de um cuidado mais intenso, precisa de um conforto e a gente atuando assim, conseguindo ajudar essas pessoas. Me perdi. Não é fácil, né? A gente sabe que a importância de poder atuar ali com socorristas, a importância de poder reconhecer o trabalho deles e poder valorizar a categoria. Muitas pessoas prestam trabalho voluntário, não é, Chico? Exatamente. A gente viu muito isso na questão da enchente ali, como o Renan mencionou, né? Na enchente ali a gente teve muito voluntário, os voluntários fizeram muita diferença, né? Tanto pessoas leigas quanto profissionais da área da saúde que deixaram seus lares, deixaram seus trabalhos para poder estar ali ajudando. E foi de suma importância.
Renan, aconteceu alguma vez de algum atendimento em que tu prestou, assim, algum socorrista atendeu antes e tu percebeu que o atendimento do socorrista foi essencial para preservar a vida da vítima, da pessoa que estava ferida ali? Sim, uma boa pergunta. Inclusive, não era socorrista, era a filha da paciente, brigada militar. Foi alguns anos atrás e é uma ocorrência que eu levo para minha vida. Eu fico muito feliz, assim, em sempre estar lembrando dessa história. Entrou um atendimento para gente que era uma senhorinha que estava se sentindo mal dentro do supermercado. Era um supermercado grande, tipo esses estoque, atacadão, da vida, grandão. E nessa ela se sentiu mal, a gente enviou uma VTR. Pouco tempo depois, a filha, que era da Brigada Militar, ligaram para a filha, avisaram que ela estava se sentindo mal, a mãe. Ela foi até o local, ligou para a gente e me falou no telefone, olha, minha mãe entrou, eu acho que em parada cardíaca e estou iniciando a massagem. E aí ela fez a massagem com excelência, eu fui na VTR junto também, de encontro à cena, a gente fez toda a reanimação dentro do supermercado, pedi para isolarem a cena, fizemos intubação, fizemos desfibrilação, todos os procedimentos do suporte avançado de vida e pouco tempo depois eu consegui levar ela para o hospital com vida, identificamos que era um infarto e entregamos ainda em janela do infarto, que é um tempo mais ou menos de 4 horas, em 2 horas a gente conseguiu entregar ela na hemodinâmica. Então esse atendimento e a massagem cardíaca da filha foi de fundamental importância para ajudar aquele momento para a paciente. Francisco, como que tu percebe isso nos teus alunos, assim, essa pressão de tu muitas vezes ser responsável pela vida de uma pessoa, né? Exatamente. A gente prioriza muito também o trabalho psicológico desses profissionais, porque a gente lida no pior momento das pessoas, né? Na dor, no sofrimento. Então a gente tem que trabalhar muito esse lado psicológico. Então, independente de a gente ser socorrista ou não, independente de a gente ser profissional da saúde ou não, a gente é humano. E a gente é afetado por isso também. Então, quando a gente pega alguma cena que tem uma criança, tem um idoso, que muitas vezes é uma cena mais sensível, naquele momento a gente tem que estar preparado para ser frio. Por quê? Porque a cena já é caótica. Se nós chegarmos ali de uma forma caótica, o atendimento não vai sair da melhor forma possível. Então, eu sempre costumo falar, o socorrista, o profissional da saúde, ele é o âncora do atendimento. Ele tem que ser aquela pessoa mais serena, mais tranquila, para poder ter o discernimento de fazer o atendimento da melhor forma possível. Renan, e como é que tu observa a questão da preparação dos socorristas? Hoje em dia a gente tem no Brasil várias escolas, né, que preparam socorristas, cursos, às vezes gratuitos, às vezes pagos, né? Como é que tu observa a preparação dos socorristas em nível nacional? Tu acha que faltam escolas, falta preparação? Existe uma lei que obriga, a Lei Lucas, que obriga que as pessoas profissionais de escolas possam saber atender uma criança, né? Tu acha que essa lei deveria ser mais abrangente? Boa pergunta, Vanessa. A Lei Lucas, ela é a Lei 13.722, foi criada em 2018, porque uma criança acabou se engasgando durante uma visita da escola. Essa lei ela foi criada para mostrar à população que pequenos gestos que a gente pode fazer conseguem ajudar uma vida e a gente consegue evitar uma tragédia. Existe hoje no Brasil, sim, grandes escolas, existem várias. Conseguem até fazer com o SAMU esses treinamentos, por exemplo, eu não sei se o pessoal é ciente, mas Porto Alegre hoje é uma das poucas cidades no Brasil que ela é cardioprotegida. E o que é que significa cardioprotegida? Significa que existem vários DEAs, desfibriladores externos automáticos espalhados na cidade. Ela não só junta os profissionais do SAMU, dos bombeiros em si, mas ela também convoca a população. E o que é que seria se convocar a população? Existe um aplicativozinho que vocês se cadastram com o SAMU de Porto Alegre, junto com o Hospital Moinhos, fazem esse treinamento de primeiros socorros básicos, do que fazer com a manobra de desengasgo, com uma parada cardiorrespiratória, enquanto o SAMU não chega, porque muitas vezes a base vai estar 10, 15 minutos e alguém que esteja por perto fazer uma massagem cardíaca ou uma manobra de desengasgo já vai ajudar aquela vítima a ganhar um tempo melhor assim de vida, vamos dizer. Nesse meio termo, existe hoje esses treinamentos que vocês ficam cadastrados na base do SAMU de Porto Alegre e, em caso de alguma vítima de parada cardíaca que a gente identificar no telefone da regulação médica, é acionado no aplicativo do SAMU e essas pessoas que são cadastradas na base recebem no celular, olha, tem uma parada cardíaca perto de ti a 500 metros na localização tal. Se, caso você consiga ir até o local, você consegue ajudar a vítima enquanto o SAMU está deslocando. Então, hoje, vocês veem que
A emergência ela tem ganhado muito espaço no Brasil e é algo que só quem tem a ganhar é a população. Não só isso, como também a gente atua junto com as forças, por exemplo, a Brigada Militar, os bombeiros, eles conseguem também atuar em conjunto com o SAMU. Muitas vezes chegam na cena antes da gente e já fazem essas manobras de desengasgo, fazem a massagem cardíaca de início. É de fundamental importância esse treinamento para toda a população e para a escola, como tu bem comentou, que é a Lei Lucas. Essa lei ela pede para que a gente faça esses treinamentos. Existe até o projeto SAMUzinho, que a gente chama, que o pessoal do SAMU, do Núcleo de Ensino, costuma ir nas escolas e ensinar não só para os professores e educadores das escolas em si, dos hospitais, mas também a gente ensina às crianças. Porque uma criança, muitas vezes existe uma mãe solteira, um pai solteiro e eles passam mal. Então, às vezes é uma criança de 4 anos, de 5 anos que está em casa. Se ela consegue ligar 192 e dizer que a mãe dela está mal, isso já ajuda muito a gente a conseguir efetivar esse atendimento. Francisco, e tu que está do outro lado, né, ali nas escolas, como é que tu observa a questão burocrática no Brasil? Hoje a gente tem apoio para que se criem essas escolas, a gente tem apoio para que se fomente esse treinamento para as pessoas leigas? A gente está um pouquinho atrasado em relação a outros locais do mundo, né? Existem outros locais que dentro da pré-escola é ensinado primeiros socorros, evacuação de emergência. São situações que realmente fariam a diferença. Hoje em dia, como o Renan comentou, a Lei Lucas ela veio a somar muito em relação a isso, mas infelizmente ainda não é disseminada em todos os locais. É de suma importância sim, para ter esse atendimento primordial, mais rápido, aquela primeira resposta até um serviço de urgência chegar, né? De ter aquele acesso mais facilitado. E como o Renan falou, é uma questão de multiplicação. Os alunos vão receber, as crianças vão receber desde da pré-escola ali essas orientações e elas vão multiplicar em casa, que é uma coisa muito importante. Então, hoje em dia existem diversas escolas, diversos profissionais capacitados para fazer essas formações desses profissionais, tanto quanto escolas e entidades que também desenvolvem esses trabalhos com crianças. Hoje em dia a gente tem muita questão ainda em relação aos equipamentos. Hoje em dia, como o próprio DEA, né, o desfibrilador externo automático, ele é um equipamento para leigo, mas muitas vezes as pessoas não entendem que esse equipamento pode ser sim utilizado por muitas pessoas. Em outros lugares tem DEA dentro do supermercado, estação do trem, estação rodoviária, e infelizmente ainda não é a nossa realidade, né? Porque é um equipamento extremamente caro ainda para o bolso do nós brasileiros, né? Mas é um equipamento que sim, que salva muitas vidas. E como que é para ti, Renan, no dia a dia, assim, atuar nas emergências? Quais são as principais situações que acontecem contigo e que tu observa muitas vezes os socorristas atendendo também? Bom, Vanessa, eu considero que é como se fosse uma montanha-russa e a gente está vendado. O que seria essa analogia? Seria que a gente sabe que vai ter alguma emoção, mas a gente não sabe em que momento. Então, pode ter uma curva, uma descida, uma virada e a gente não consegue prever isso. O SAMU é muito dinâmico. Uma vez eu já saí para um atendimento de acidente carro-moto. Enquanto tu está atendendo aquela vítima, de repente surge um carro com a criança inconsciente. Nossa. Às vezes tu está ali numa cena em que uma pessoa foi atropelada, enquanto tu está atendendo, existem pessoas que estão na cena ali tentando observar o que é que está vendo, vem outro carro e colide. Então ela é bem dinâmica. Às vezes a gente sai para um parto, depois a gente já sai para uma queda de altura. Mas eu gosto muito, para mim, eu não considero um trabalho, mas eu considero uma missão. Porque no final do dia, só em a gente pensar o quanto de gente que a gente consegue ajudar, dar um tempo melhor para que aquela pessoa tenha um alívio da dor, ou sobreviva um pouco mais com a sua família, com seu ente querido, isso não tem preço. Às vezes eu me coloco um pouquinho no lugar deles, porque a Jennifer, a nossa produtora executiva, bem sabe que a nossa vida também, às vezes, é com muita emoção. Acontece que a gente quase sempre consegue escolher se o nosso dia vai ser com emoção ou vai ser sem emoção. No caso do SAMU, né, dos profissionais da saúde, não tem como eles escolher. Todo dia é uma emoção diferente, né, Francisco? Todo dia é uma coisa diferente, né? A gente sempre fala que um atendimento nunca é igual ao outro, né? Então, a diferença do pré-hospitalar, na verdade, o que é o pré-hospitalar? É o atendimento antes de chegar numa unidade hospitalar. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente recebe um chamado ali, né? Mas a gente nunca sabe
exatamente o que vai acontecer. Diferente do intra-hospitalar, que é dentro do hospital. O que, que é? Mesmo que o paciente já tenha chegado com unidade de suporte avançado, básica, ou até mesmo sendo encaminhado pela triagem, pelo menos o profissional já está preparado ali para receber aquele paciente. Então o pré-hospitalar sempre tem uma diferença muito grande, né? Eu mesmo ia perguntar, vou aproveitar essa tua observação e passar para ti também, Renan. Qual que é a diferença ali? A gente sabe que muitas vezes nas formações de socorristas, as pessoas quando vão ali acessar um curso, procurar uma formação, procurar um treinamento, se depara ali com os termos APH, BLS, né? O que significam esses termos? O Chico já nos explicou aqui o que é o APH, né? Bom, começando então, complementando com o que o Francisco bem falou, o pré-hospitalar, ela tem um viés que a gente atende dentro da intimidade da pessoa. Que seria dentro da intimidade, seria dentro de sua casa, dentro do seu trabalho. E isso é um pouquinho diferente do hospital, porque a gente chega numa cena que tu não tem um ambiente controlado, às vezes a pessoa familiar ele não sabe passar o que está acontecendo, então a gente sempre se encontra nisso. Dentre isso, esse atendimento, que a gente nunca sabe o que encontrar, existem protocolos e cursos que tentam nos capacitar para como agir em diferentes situações. A gente sempre está se reciclando. Como tu bem citaste, existe o APH, que é o atendimento de pré-hospitalar, existe o ATLS, que é o atendimento intra-hospitalar, existe o PAUS, que é o atendimento de emergência pediátrica, o ACLS, atendimento cardiológico. Todos esses protocolos e cursos, eles tentam nos manter preparado para o que a gente vai encontrar na cena. Porque muitas vezes a gente sai para atender uma arritmia e o paciente está em parada cardíaca. Às vezes a gente sai para um engasgo e o paciente está numa arritmia. Então a gente acaba tendo que estar se reciclando com esses cursos sempre para que, numa situação adversa ou caso ocorra, a gente saiba agir da melhor forma possível. E Francisco, no teu dia a dia, quais são as piores emergências e também as mais frequentes situações que acontecem? Só complementando ali até que o Renan falou, a respeito dos cursos ali APH, BLS, SBV, o que são essas siglas, né? Como bem ele falou em relação a isso. Hoje em dia, até no SAMU RS tem uma nota técnica 07 que detém as exigências para se trabalhar dentro do SAMU, tanto como condutor, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico. E tem essas siglas que muitas vezes as pessoas não entendem: atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, basic, life suporte. Qual é que é a diferença? São cursos, alguns com certificação internacional, outros certificação nacional. Para que é importante isso aí? Para a gente ter uma padronização de atendimento. O que isso significa? Significa que eu não preciso conhecer o Renan para fazer um atendimento. Por quê? Porque a gente trabalha dentro de protocolos. Então eu sei o que ele vai fazer, ele sabe o que é o que eu vou fazer. Então, isso aí direciona muitas vezes os profissionais e faz com que o atendimento em si se torne mais eficaz. Em relação à tua pergunta, os atendimentos básicos, realmente, muito que a gente atende é mais clínico. Lógico, muda muito em relação a municípios, né? Mas hoje, no município que eu atendo, mais é clínicos. Hipoglicemia, geralmente, casos de PCR, né, paradas cardiorrespiratórias, que muitas vezes a gente tem que agir. Então, basicamente isso aí. Lógico, tem muita questão traumática, tem muito surto psicótico, partos acontecem muitas vezes também. Então, é uma inúmeras situações aí de atendimentos. Qual foi a situação mais desafiadora, assim, que tu já percebeu, Renan? Bom, mais desafiadora, existem várias. Uma dessas é essa que eu comentei para vocês há pouco, da parada cardíaca dentro do supermercado. Mas a gente sempre tem essas questões de emoção. Existiu também um atendimento que era um parto, que quando a gente vai para um parto, a gente sempre imagina que a mãe tem que estar bem, o bebê tem que estar bem, tem que estar tudo certo. Então sempre a gente não sabe que algumas vezes a paciente acaba não fazendo pré-natal, acaba não fazendo todo o acompanhamento que deveria. E eu estou conhecendo a paciente naquele momento, então gestante é sempre um desafio. Mas graças a Deus, com os protocolos, como o Francisco bem falou, a gente estando atualizado, consegue fazer da melhor forma possível e tudo flui. E a tua experiência mais desafiadora, Francisco? Eu acredito que com criança. A gente, como a gente comentou, a gente tem que ser frio, né? Tem que ser sereno naquela situação, mas quando envolve criança, a gente sabe que a gente se abala. Eu sempre costumo falar, tanto para os alunos lá, quer chorar? Chora, não tem problema, mas depois, dentro da ambulância, dentro do banheiro da base, dentro do hospital, mas naquele momento ali tem que ser frio, né? Então, com criança, independente de qualquer coisa, mexe com a gente, né? E
E o que te fez buscar a área da saúde, Renan? Vale lembrar que o Renan está enfrentando frio aqui do sul, mas não é daqui, né, Renan? Tu veio de longe. Sim, vim de longe, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, cidade de praia. Estou aqui no sul já porque eu me formei na Faculdade Federal de Pelotas. Encontrei um baita frio quando eu cheguei, mas no geral, como o Francisco falou, é de fundamental importância a gente estar sempre se atualizando com os cursos, sempre estar treinando a população. É um desafio, sim, tu atender criança, sempre é um desafio, principalmente para quem tem filho da mesma idade. Eu ainda não sou casado, não tenho filho, mas sinto também. E notícias também de óbito é uma coisa muito difícil para tu dar para uma mãe, não é fácil. A família nunca espera, a gente também não espera, mas existem situações adversas. A gente, como o Francisco falou no começo, a gente tem que estar preparado para tudo. Ser socorrista, hoje, tu tem que ter um equilíbrio emocional, tu tem que ter um controle da cena, tu tem que ter todos os protocolos na tua cabeça atualizados. Porque aquela vida, ela está dependendo de ti e da tua equipe. Então, as pessoas já estão desesperadas, elas precisam de um conforto, elas precisam de um cuidado e elas precisam de alguma ação que vá minimizar aquela dor para que a gente consiga levar ela viva. E esse é o desafio do socorrista no seu dia a dia. A gente acaba lidando um pouco com esse bolo de emoções e lidando também com essa parte de manter o psicológico para que a gente consiga fazer um bom atendimento, fazer com que a vítima chegue bem no hospital e que ela consiga aliviar a sua dor. E você, Francisco, o que te fez buscar a área da saúde? O que te fez escolher essa profissão? Eu, desde a época do Exército, ainda atuei nessa área da saúde, né? É uma coisa que me chama muito a atenção. Minha família já vem dessa área, né? Meu avô era profissional da área da saúde, enfermeiro da Brigada Militar. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito dessa área da saúde. Fui me especializando em outras áreas, mas aí acabei que não deu para fugir. E aí comecei a buscar especialização, tanto aqui no Brasil quanto fora também, que eu acho que é importante, para a gente se capacitar cada vez mais. Renan, tu que está nessa área da saúde há muito tempo, é médico também, qual que é o principal desafio em nível nacional que tu percebe que falta para a gente melhorar nessa questão? Muito bem lembrado pelo Francisco que o nosso país está atrasado em relação a outros países. Qual seria o cenário perfeito, o cenário ideal para um médico atender aqui no Brasil? Bom, é uma pergunta um pouco difícil. O SAMU, ele é pouco, ele é recente, a 2048 ela foi determinada em 2002, então a gente só tem pouco mais de 23, 24 anos de atuação no serviço pré-hospitalar. É um serviço que ele tem ganhado muito terreno, ele tem avançado, aos pouquinhos a gente está conseguindo fazer um bom atendimento à população, fazer sempre o nosso melhor. E existem hoje equipamentos, existem VTRs, temos limitações no dia a dia, mas eu acredito que como o serviço é novo, o tanto que a gente já avançou comparado a outros países, a gente ainda está bem. Nosso atendimento no dia a dia a gente consegue entregar pacientes em janela de AVC e de infarto na hemodinâmica, a gente consegue fazer exames rápido, a gente consegue tirar de uma cena em que ela está quase evoluindo a um óbito e entregando no hospital o mais rápido possível, bem já medicada. Então, acredito que o serviço hospitalar e pré-hospitalar hoje, ele tem seus avanços, tem seus problemas do dia a dia, mas que a gente tem avançado bem nesse decorrer dos anos aí. Faço esse mesmo questionamento para você, Francisco. Hoje o que eu vejo é a questão de investimento, né? O investimento na área da saúde é um pouquinho prejudicado. A gente vem aí do sistema pré-hospitalar muito novo, realmente. Inclusive, Porto Alegre foi o primeiro SAMU do Brasil. Então, a gente é pioneiro aqui nessa questão do pré-hospitalar aqui no Brasil. Mas questão de investimento, com certeza. Hoje em dia, existem muitos equipamentos tecnológicos que estão à disposição do SAMU, que é de suma importância, tendo em vista que dá esse tempo-resposta e uma chance de sobrevida a mais para nossos pacientes. E muitos municípios aí estão bem equipados, tanto quanto equipamentos, quanto de capacitação de pessoal também. E já aconteceu, Renan, de você estar num atendimento e ter várias pessoas ali em situação de emergência e ter que escolher, fazer a triagem? Como é que funciona isso? Sim, é uma boa pergunta, Vanessa. A gente tem um protocolo que se chama método START. Existem outros protocolos também, mas o mais utilizado hoje no Brasil é o método START, em que a gente vai definir e classificar a gravidade das vítimas. Vamos supor que um ônibus virou e a gente tem 30 vítimas.
A nossa função, junto com os bombeiros, a Brigada Militar, é identificar as vítimas mais graves para que aquelas consigam ter um atendimento mais efetivo e mais rápido, e as que têm uma classificação moderada, leve, a gente consiga fazer com mais calma, um atendimento mais tranquilo. Nisso a gente costuma espalhar lonas nessas cenas, em que a gente tem a lona vermelha, que é considerado pacientes graves e que precisam de um atendimento e intervenção imediata, porque senão eles vão evoluir a um possível óbito. A gente tem a classificação amarela, que são pacientes moderados, em que eles são um pouco graves e têm a tendência a evoluir com a gravidade maior, então precisam de uma observação mais intensa na cena. E existem uns pacientes verdes que eles são pacientes com lesões leves que não vão evoluir a um óbito imediato e que podem ser vistos com mais calma. Existe também a lona preta, que a gente coloca um pouco mais afastado, que seriam aquelas vítimas que evoluíram a óbito numa cena de múltiplas vítimas. Tudo isso é uma organização que a gente faz para tirar da zona quente, que é a zona que os bombeiros vão estar atuando em caso de um ônibus virar e estar vazando gasolina, uma situação de grandes queimados, uma explosão. Então a gente afasta essas vítimas da cena em que está ocorrendo aquilo, os bombeiros vão assumir aquela cena e eu, como médico, vou estar triando esses pacientes ali naquela vítima com o método START, usando os protocolos, atendimentos e fazendo medicações junto com minha equipe. Conforme vão chegando as VTRs, a gente vai identificando aqueles que precisam ir mais rápido e para o melhor hospital mais próximo. Então, por exemplo, identifiquei uma lesão no abdômen, ela precisa de um cirurgião, então existe o hospital tal que está a 10 minutos daqui que tem cirurgia, então vamos encaminhar aquele paciente para aquele hospital. O outro já tem uma provável lesão de trauma, a gente já encaminha para um lugar onde é um centro especializado de trauma. É mais esse manejo que a gente faz ali na cena. Já passou por alguma situação assim, Francisco? Já passamos, sim. A questão de múltiplas vítimas, né, como o Renan comentou. É uma situação bem complicada. Por isso que é muito importante esses simulados que muitas vezes são realizados nas cidades. Simulados em relação a fazer o conjunto das forças, né? Tanto Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, ambulâncias particulares e a própria o SAMU. Para quê? Para a gente já ter esse ambiente controlado, de uma certa forma, e a gente saber realmente o que fazer naquela cena. Por quê? Porque a gente, além de muitas vítimas, nós vamos ter uma cena com muitas pessoas, tanto socorristas quanto populares, e isso aí pode prejudicar. Então a gente tem que saber, a gente tem que trabalhar juntamente com os hospitais também, para saber o que é a particularidade de cada um, o que seria melhor ser atendido aonde. Então é de suma importância assim, esse entrosamento entre as equipes, né? Inclusive, no último dia 12 de junho, nós tivemos um simulado aqui de uma situação de incêndio. Também foi simulada a queda de uma marquise no plenário Otávio Rocha, onde todas as forças, como os rapazes bem disseram, o SAMU, as autoridades policiais também, até hospitais ficaram envolvidos nessa questão de poder preparar a nossa população, preparar os nossos servidores, preparar a casa para caso acontecesse uma situação de emergência. Tomara que nunca aconteça, né, Renan? Mas acontecendo, que bom que a gente sabe como agir. Sim, Vanessa, como tu falou, a gente todo dia entra no plantão, acho que o Francisco também, pensando que tomara que não aconteça, mas quando ela acontece a gente tem que estar bem preparado, tem que estar bem alinhado de como vamos agir para que a gente consiga fazer um bom atendimento e um bom manejo. Como o Francisco falou, é uma cena difícil, sempre vai ter populares, familiares, pessoas estão nervosas porque é uma situação complicada e é ali onde a gente tem que manter nosso equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico e botar em prática aquilo que a gente treina com esses simulados, que é atuar junto com as forças, manter nossa comunicação e vendo qual o melhor para cada paciente, da melhor forma o atendimento e assim ajudando todos naquele momento. Sem contar que muita gente que participa desses treinamentos, muitas vezes sem querer até, acaba gostando da função e vai procurar mais profissionalização nisso, né? Exatamente. Muitas vezes eles se encantam, né, com os atendimentos, com a forma de atuar e vão buscar realmente, muitas vezes não é nem para trabalhar, mas para conhecimento, que é de suma importância. Hoje em dia a gente fala que existem muitos cursos para leigos que a gente deveria ser ministrado para todas as pessoas. Por quê? Porque pode ajudar um familiar em casa, um vizinho, e muitas vezes dá essa chance a mais desse tempo de resposta de uma unidade de socorro, né?
Sabe que eu nunca precisei fazer uma RCP em ninguém, mas que bom que eu aprendi, porque eu já salvei, acho que algum cachorrinho, algum gatinho na rua, a gente aprendendo, utilizando as coisas que eu aprendi nos cursos de socorrista, que é muito bom. Renan, vamos falar um pouquinho sobre a questão do atendimento do SAMU? Como é que está a questão do atendimento em São Leopoldo? Como é que é o tempo de espera entre uma ambulância e outra? Não sei como é que funciona. Bom, vamos falar então como funciona o SAMU. O SAMU hoje, o pessoal costuma reclamar bastante, mas para eles entenderem um pouquinho, quando vocês acionam o sistema de emergência, 192, a primeira pessoa que vai atender o telefone vai ser o TARM, que é o técnico de telefonia. Ele tem uma função de mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, para montar uma ficha com um endereço, um ponto de referência e o nome da pessoa que precisa do atendimento. É rápido. A partir desse 1 minuto que ela montou a ficha, a gente tem 1 minuto para, como médico, conseguir conversar com a vítima e identificar qual que é a situação. É uma situação de emergência, é uma situação grave? O que é que precisa para fazer aquele atendimento? Precisa de um suporte básico de vida, que seria algo mais tranquilo? Precisa de um suporte avançado com médico e enfermeiro na cena, porque já é algo mais grave? E identificando mais ou menos 1 minuto, a gente já aciona a equipe. A equipe tem em torno de 1 a 2 minutos para entrar na VTR e deslocar até a cena. Nisso a gente tem mais ou menos aí 5, 10 minutos. Tudo bem que às vezes acaba sendo um pouco longe algum endereço e a gente acaba atrasando um pouco também no trânsito. O médico sempre é necessário, Renan, estar junto na equipe? Não necessariamente, Vanessa. Existe o suporte básico de vida, que é o técnico e o condutor. Eles já vão fazer todo o atendimento em conjunto com o médico. O médico não vai estar presente na cena, mas o médico vai estar em contato com eles porque vai prescrever de longe, eles vão mandar os sinais vitais, eles vão mandar qual é a situação. E o médico lá do computador da regulação, a gente consegue se comunicar e informar, faz tal medicação, leva para o hospital tal porque ele está bem, ele está assim, bota um oxigênio. A gente consegue fazer esse atendimento. Existe o suporte avançado de vida, que aí sim, vai o médico na cena junto com o enfermeiro e o condutor, porque nesses casos já seriam, por exemplo, casos de iminência de morte. São pessoas que já estão beirando a evoluir para um possível óbito, são pessoas graves que precisam de uma vista e de uma intervenção mais agressiva no local. Nisso, o médico consegue intervir um pouco mais com medicações controladas, com procedimentos de intubação, uma drenagem de tórax, na própria cena, dentro da casa do paciente ou no meio da rua. Dali a gente ganha um pouquinho de tempo para levar o paciente bem. Existem também aqui no estado e também no Brasil as motos, que a gente chama de MT. As MTs, elas são muito boas, vai o condutor e um técnico de enfermagem e o enfermeiro. Eles possuem todos os equipamentos para fazer o socorro. Muitas vezes eles chegam 4, 5 minutos antes da VTR, porque moto consegue ir pelo meio dos carros. E nisso eles conseguem fazer uma manobra de desengasgo mais rápido. Se é uma parada cardíaca, eles já iniciam todo o atendimento, pegam o acesso, já passam o volume. Eles conseguem dar todo o andamento à cena. Então, todas essas equipes separadas, quem vai definir é o médico regulador, lá no atendimento com o paciente. Então, eu tenho 1 minuto para identificar qual que é a situação e o que é que ele precisa. Ele precisa de um suporte básico, ele precisa das MTs, ele precisa de um suporte avançado. Identificando isso, a gente consegue fazer todo esse atendimento. Francisco, tu que circula também além de Montenegro ali pela região metropolitana, como que tu observa esse tempo de espera, esse atendimento para as pessoas? Varia muito de município, né? O tempo-resposta varia muito do município, varia muito do número de equipe. Então, isso aí varia realmente de acordo com a necessidade de cada município. Mas como bem o Renan falou ali, essa triagem que é feita, infelizmente ainda a gente tem muito trote que acontece. Então, esses trotes muitas vezes são banidos pela questão daquela triagem que o médico faz na regulação. E o mais importante é para definir que tipo de equipe que vai fazer esse atendimento. Porque, bem como ele falou, existem as USAs, né, que são suportes avançados, que o médico e o enfermeiro ficam 24 horas ali naquela viatura. Há suportes básicos que tem o técnico e o condutor. As MTs, as motolâncias, que dão um tempo-resposta bem menor para os atendimentos. Eles são ágeis na região metropolitana, que a gente tem muito trânsito. E a gente tem as VIRs ou as IRs, que são intervenção rápida, que ele não leva paciente, mas leva a equipe e leva material. A nossa realidade hoje a gente não tem a tipo E, que é ou equipamento de asa fixa ou asa rotativa, ou helicóptero ou avião. Depois tem as tipo Fs, que não é para a nossa região, mas ajudaria bastante na região das enchentes ali, que são as embarcações.
Então, o SAMU hoje, a nível Brasil, existem diversos tipos de viatura. E quem faz essa regulação realmente é um médico que faz essa triagem ali. Então, as pessoas muitas vezes, quando ligam para o 92, tem aquele receio, está demorando, muitas vezes a mesma pergunta, mas é por isso, para fazer essa triagem, diminuir o risco de ser um trote e efetivar realmente a equipe ali que tem mais a ideia de fazer o atendimento mais específico. Falando um pouquinho ainda sobre a questão do trote, para mim é inconcebível que as pessoas ainda façam esse tipo, porque para mim é um crime, né? É um crime tu poder, às vezes, ali, de repente, estar tirando o atendimento de alguém que precisa para fazer uma brincadeira de péssimo mau gosto. Isso acontece muito, Renan? Infelizmente, acontece muito. Já tive situações de tu chegar na cena e ser um trote mesmo, a gente acaba não tendo como identificar. Algumas a gente consegue identificar no telefone, mas infelizmente acontece muito. Mas o principal é a gente tentar educar a população da melhor forma possível. Não dá para brincar com um serviço desse, porque só sabe quem passa. Quando a pessoa precisa, para a gente, como eu falei há pouco, 1 ou 2 minutos para a gente montar uma ficha, mas 1 ou 2 minutos daquela pessoa que precisa do socorro na cena é muito tempo. Para eles, 5 minutos é algo que demora anos, horas. Para a gente acaba sendo 1 ou 2 minutos, mas para quem precisa do socorro mesmo, esses 2 minutos fazem diferença. Então, o fato da gente conseguir treinar a população, treinar as crianças para conseguir explicar o que é que está acontecendo, não passar trote, usar o recurso devidamente, isso já ajuda muito e só quem tem a ganhar é a população, porque no fim das contas quem vai precisar e quem vai ser bem atendido vai ser a população e nós um dia talvez. E imagino que essa observação tu também passa aos teus alunos, né, Francisco? Sim, com certeza. Hoje em dia, o grande problema, sim, é a questão dos trotes, né? E a gente tem que, através da educação, tentar mudar um pouquinho essa cultura, né? Então, a gente sempre prioriza da melhor forma possível em relação a isso e a gente enfatiza realmente o profissionalismo e a importância dos serviços de emergência e o porquê que o trote atrapalha aí muito esse tipo de emergência. Porque muitas vezes a gente está numa situação de emergência que precisaria de uma viatura específica e ela está no outro lado da cidade atendendo um trote. Então é alguém que realmente necessita daquele tempo-resposta menor, de uma ação mais rápida e muitas vezes a viatura está indo ali, perdendo tempo atendendo um trote. Além de terem essas campanhas de conscientização a respeito de não fazerem o trote, existem alguns aplicativos que garantem uma efetividade maior. Por exemplo, nós temos o 192 Fácil, me corrija se eu estiver errada, Renan. Isso aí, Vanessa. A gente tem hoje o aplicativo do SAMU, é algo que veio para acrescentar muito. Às vezes, quando o sistema está um pouco instável, a gente não consegue contato por telefone. Hoje a gente consegue baixar o aplicativo, ele é gratuito, então todos vão ter acesso da população. É só baixar, botar SAMU 92. Ali, o aplicativo ele já puxa a tua localização de onde tu tá, não sei que endereço é esse, ele vai botar em tempo real a tua localização e já abre um chamado de atendimento para a gente na tela da regulação do SAMU. Então a gente já identifica onde tu tá, tu digita que precisa de um socorro ou está em tal lugar, diz o que está havendo e dali a gente já consegue prestar um atendimento mesmo sem conseguir, por exemplo, conversar com essa pessoa. Então o aplicativo hoje ele veio para acrescentar muito e tem ajudado bastante. Inclusive na interface a gente consegue colocar até alguns problemas de saúde daqui a pouco que a pessoa já tenha, o que facilita inclusive na hora de o médico ou de os enfermeiros prestarem o atendimento, né? Exatamente. Hoje a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então a gente tem que usar esse tipo de tecnologia. O aplicativo é uma questão muito tecnológica e também ajuda muito a população. Então, e muitas vezes as pessoas não sabem que existe isso. Então, imagina a gente estar com Porto Alegre, que é muitos habitantes, as ambulâncias estão na rua e muitas vezes tu não sabe que tem a poucos metros de ti uma pessoa que é especializada, que tem um treinamento para isso e poderia te ajudar. Então, o aplicativo vem ajudar muito e a tecnologia em si vem nos ajudar bastante. Eu sei que vocês já estão além do socorrista, né, com formações, graduações na área, mas o que é ser socorrista para ti, Renan? Qual que é o significado? Qual que é a importância disso? Bom, ser socorrista para mim, Vanessa, não chega nem a ser uma profissão. Para mim, eu considero como uma missão de vida. O fato de tu conseguir ajudar uma pessoa, tu conseguir prestar um bom atendimento e tu ver aquele sorriso no rosto não tem preço. E para você, Francisco? Para mim, na verdade, é uma vocação, né?
quem é profissional da área da saúde, ele tem que ter o dom, a vocação de gostar de pessoas, de trabalhar com pessoas, porque, como eu bem falei, a gente atende naquele pior momento, né? A gente vai conhecer aquela pessoa naquele pior momento, momento de dor, momento de desespero. Então, a gente tem que estar munido tecnicamente, mas também munido psicologicamente para passar um conforto para essa vítima. Então, isso aí é o fundamental. Então, a gente tem que gostar realmente de pessoas. E, para mim, realmente é uma vocação, é um dom aí que muitos de nós temos para poder tratar com as pessoas não só a questão da saúde, mas também a questão psicológica. Até uma coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente pediu para o Renan vir fardado, né? Vamos pedir para nossa equipe mostrar o Renan, só para evidenciar um pouquinho mais esse trabalho tão importante que faz o SAMU, né? Esse macacão é um macacão, né? Isso, é um Quantas macacão. vidas já salvou? Imagina só, o Francisco não está trajado aqui, mas sabe bem quantas vidas já salvou também. Como que é carregar esse brasão? Ele tem um peso grande, Vanessa. Esse brasão, ele tem um peso grande. A gente chama Cruz da Vida, são 6 braços. E ao final do dia, quando eu olho para ele ou quando eu olho alguma foto e vejo tanto de gente que a gente consegue ajudar, e às vezes a gente não tem esse feedback como no hospital, que as pessoas costumam voltar e dar um abraço, às vezes no pronto atendimento ou na UBS eles voltam e identificam, doutora, melhorei com tal remédio. Com a gente não, às vezes a gente vai ver uma vez perdida e deu. E isso, se a gente contabilizar, é muita gente que já passou tanto no telefone quanto em atendimento de rua. Ao final do dia, esse macacão pesa e esse brasão também, porque é muito gratificante olhar para ele e ver que deu para ajudar muita gente. Já são alguns anos também vestindo essa roupinha, né, Francisco? Bastante tempo, bastante tempo. E como o Renan falou, é um uniforme que pesa, né? A gente que é do pré-hospitalar, o foco sempre foi SAMU, né? Para quem gosta de atendimento pré-hospitalar, o foco sempre vai ser o SAMU. Vai ser sempre o sonho de colocar aquele macacão azul, né? Esse macacão azul. Então, para mim, realmente, ele tem um peso muito significativo. Quando a gente coloca o macacão ali, a gente não é só profissional da área da saúde, a gente é profissional de humanas, porque a gente trabalha com humano, né? A gente trabalha com pessoas, então ele tem um peso significativo muito grande. Renan, como é olhar para trás, assim, e ver toda essa carreira que tu construiu, todas essas vidas que tu já salvou? Porque muitas pessoas lembram de ti nesses momentos, né, de tu ter salvado a vida delas. Bom, Vanessa, na faculdade eu sempre fui doido. Na verdade, desde pequenininho eu adorava fazer atendimentos. Eu caía, eu ouvia algum coleguinha que caiu no chão, eu já ia lá e ajudava, limpava a ferida, ajudava ele. E quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui apaixonado por emergência. É algo que desde o começo, primeiro, segundo semestre, eu já estudava, lia por fora os protocolos, assistia esses atendimentos de emergência dessas séries. E hoje, olhando para essa carreira que eu construí, eu fico muito feliz. Eu olho para trás e vejo tudo isso desses atendimentos que eu já fiz, das coisas difíceis que a gente já passou, como pandemia, enchente, e a gente vê que consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Isso não tem preço, não tem nem como expressar em palavras. É muito gratificante. E para ti, Francisco, como é que tu olha assim, como é que tu deita a cabeça no travesseiro? A profissão de socorrista, de profissional da saúde, ela é muito gratificante. A gente não tem esse feedback como no intra-hospitalar, muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente consegue reverter algum tipo de emergência, a gente consegue atender da melhor forma possível e a gente não sabe se realmente aquela vítima, depois que a gente passar para o intra-hospitalar, como é que se deu aquele atendimento. Mas a gente sente como dever cumprido, né? A gente tem aquele alívio depois do atendimento, né? A gente, como humano, a gente tem toda aquela adrenalina do atendimento que é normal. E depois, quando a gente termina o atendimento e vê que realmente fez aquilo que foi possível, da melhor forma possível, é extremamente gratificante. Tu realmente deita a cabeça no travesseiro depois muito tranquilo, sabendo que tu pôde fazer a diferença e salvar uma vida, né? E quais são os recados, Renan, que tu deixa para quem quer ser socorrista, para quem está começando, para quem ainda tem dúvida se faz ou não algum treinamento? Bom, meu recado seria, como o Francisco bem falou, é um dom. Então, socorrista, mesmo sem os cursos, ele já é socorrista. Ele já vai estar ali ajudando a família, ele já vai estar prestando um socorro nesses atendimentos de rua. O que eu deixo o recado é, se você acha que tem um dom, se você acha que gosta dessa área, que identifica contigo, se joga no meio.
vem, participa, faz esses atendimentos junto com o SAMU, que existem esses protocolos hoje. Se vocês entrarem em contato com o SAMU de Porto Alegre, vocês participam desse projeto cardioproteção da cidade, que seria atendimento de suporte básico enquanto a VTR não chega, então já seria um meio de ser um socorrista. Existem esses cursos que já te ajudam, como o Francisco falou, a se atualizar, cursos internacionais e nacionais, para adentrar nesse meio da emergência. Então, se vocês acham que gostam, entrem porque vale a pena. E para a população, meu recado seria: usem um recurso com sabedoria, usem um recurso com cuidado, porque o recurso é bom. A gente está aqui para atender todo mundo, a gente estuda, vira noites, trabalha para tentar dar o nosso melhor. Então, se a população tenta não passar trote, tentar conseguir passar as informações da melhor forma possível, a gente consegue fazer um bom atendimento e trabalhar em conjunto. E agora o Francisco, né, que atua também na formação, representa entidades que atuam na formação. O meu recado, na verdade, é para aquelas pessoas que realmente querem entrar nesse meio do socorrista, né, do pré-hospitalar, que busque capacitação, que é uma área que a gente está sempre estudando, sempre se capacitando. E também para aquelas pessoas leigas, né, que vão fazer a diferença, como eu falei, dentro de uma família, dentro de um vizinho. Então é de suma importância. Existem inúmeras escolas muito boas, existem inúmeros profissionais muito bons. A exemplo da minha escola, a gente não tem aquela formalidade de chegar e ter que fazer um curso. Vai lá conhecer, toma um café, participa de algumas aulas para ver se realmente é aquilo ali que tu almeja. E a gente forma muitas pessoas leigas e isso aí é fundamental para a gente. Renan, sei que te tirei de um plantão também, né? Sei que a vida é corrida, mas eu quero que tu, então, se despeça, deixe seu recado final para quem está nos assistindo. Bom, foi um grande prazer estar aqui para conversar um pouco e mostrar esse serviço de atendimento de emergência. É sempre um prazer, Vanessa, estar aqui para expor um pouco desse trabalho. Fico muito feliz em ter esse espaço e agradeço a população por ter assistido, por ter também tentado se atualizar e utilizar os meios da melhor forma possível. Sua vez, Francisco. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder mostrar o nosso trabalho, que muitas vezes a gente não consegue, a população não consegue ver muitas vezes o nosso trabalho, que eu acho que é de suma importância. Agradeço também a casa por nos dar essa oportunidade de estar aqui, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho e mostrando quão importante é a função do socorrista para a população. Agradeço também à população que utiliza do serviço da melhor forma possível e dizer que a gente está aí na rua para ajudar, para prestar o primeiro atendimento, mas também para conversar, para ouvir as pessoas e também mudar um pouquinho do dia dessas pessoas. Então, muito obrigada pela participação. No nome de vocês, eu parabenizo todos esses anjos, né, esses socorristas que salvam muitas vidas, na maior parte de pessoas que eles nem conhecem, às vezes se arriscam também, né? A gente passou por uma enchente agora, sabe bem o quanto esses profissionais aqui se arriscaram para salvar outras vidas. E você também, se tiver a oportunidade de se especializar, de estudar um pouco ou de entender, porque é muito gratificante tu olhar para uma pessoa e saber que tu foi importante para manter a vida dela, para salvar a vida dela, isso é essencial. Hoje nós ficamos por aqui, agradeço a participação do Francisco, do Renan, que vieram representando então os socorristas, médicos, enfermeiros. Agradeço a participação deles e também bato palmas para vocês socorristas que atuam no salvamento de várias vidas. Bom, hoje nós ficamos por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.